Vamos continuando a nossa aula, segunda aula agora, né? Aula de matemática. Pega lá o livro de vocês de matemática. Hoje nós vamos corrigir, tá? Então, até aqui a prof já corrigiu, né? Daqui pra cá já tá corrigido. E hoje nós vamos começar aqui, né? Corrigir. Você já fez, né? Agora vamos corrigir. Pega lá teu lápis, tua borracha, né? Se você acertou, maravilha, né? Agora, se você errou, você pega, apaga, né? E faz certo. Para você estudar depois, né? Saber que tá certo. Então, lá na página 89, tá? Porque aqui na página 87 só era uma observação, né? A professora explicou, comparação dos números. Aí aqui também na página 88 também ainda não é uma atividade, só as coisas, uma explicação que a professora já leu tudo, né? Então, lá na página 89, agora responda as questões. Qual o maior número que pode ser escrito com 4 algarismos? Qual o maior número, né? Que pode ser escrito com 4 números. Qual que é? 9.999, né? Porque ele tem 4, ó. 9.999. E depois, qual que vem? 10.000. 10.000 já tem 5, né? 10.000 já tem 5 números. Porque o 10.000... Sim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual que vem? Então, o maior número descrito com 4 algarismos é 9.999. Então, essa é a resposta certa, tá? A resposta certa é essa. E qual é o menor número que pode ser escrito com 4 algarismos? Qual é o menor que pode ser escrito com 4? 1.000, né? O 1.000 ele é escrito com 4. Aí depois vem o 1.001, que já é maior que 1.000, né? 1.002 também é escrito com 4 algarismos, mas ele já é maior do que 1.000. Agora, se perguntasse com 3, qual o maior número, o menor número escrito com 3 algarismos, aí seria 999, porque depois já é o 1.000 com 4, né? Então, o menor número que pode ser escrito com 4 algarismos é 1.000. Então, a resposta certa é 1.000. Assinale com um X o maior número. 2.579 ou 2.568? Qual é o maior? 2.579, né? Ele é maior do que 2.568. Assinale com um X o menor número. 6.845, 6.827. Qual o menor? 6.827. Ele é menor do que 6.845. Então, você vai apanhar um xizinho ali no 6.827. Você vai colocar o x ali, né? Você colocou o x ali, né? Então, se você colocou ali, tá certo. Escreva os números do quadro a seguir em ordem crescente. Então, lá dentro daquele quadro, ele não está em ordem, né? Ele está bagunçado, ele não está em ordem
crescente, né? Aí você vai colocar, aí tá lá, 6.635, 4.858, 4.489, 1.152 e 5.847. Qual vem primeiro ali? Qual é o menor número ali? 1.152. Então, ele vai ser colocado, ele foi colocado primeiro. E o segundo, então, o menor você vai colocando, depois de 1.152, vem 4.489. Aí depois vem 4.858. E depois 5.847. E por último, o maior, 6.355. Então, como que ficou? 1.152, 4.489, 4.858, 5.847 e 6.355, né? Então, assim ficou na ordem crescente, né? Do menor para o maior, ordem crescente. Então, assim ficou essa resposta. Aí lá tinha aquele jogo lá, né? Jogo da composição. Aí tem aqueles material lá, né? Que era para pegar lá na material complementar. 40 fichas numeradas 0 a 9, disponível no material complementar. Ficha de quadro de ordem, disponível no material complementar. Lápis para anotar. Então, aquilo lá era para você brincar, né? Se você quisesse brincar com algum colega, com algum irmão. Então, era só você ir lá no material complementar e destacar lá, né? E fazer a brincadeira, tá? Então, você pode, se você não fez ainda, você pode fazer ainda, certo? Você quer brincar, uma hora que você tá sem nada para fazer, né? Você vai lá e recorta o material lá para você brincar. Agora é a vez do segundo jogador, que deve sortear. Essa aqui é a continuação do jogo. Antecessor e sucessor. Observe as árvores de um bosque. Então, lá está o bosque, né, com as árvores. Para ajudar na conservação e na análise dessas árvores, pesquisadores decidiram colocar uma placa de identificação em cada uma delas. Veja, como você, né, já viram, né? Então, como nós já estamos corrigindo, né, ó, é essa parte aqui, ó. As árvores que tá com identificação. Quais os números que tá lá, então, nas árvores? 3.451, 3.452, 3.453, 3.454, 3.455, 3.456. Na sequência numérica das placas acima, os números estão em ordem crescente, e cada número é obtido a partir do número anterior, com a adição de uma unidade. Podemos representar esses números em uma reta numérica na seguinte forma. Então, ele está em ordem crescente, mas certinho, né? Um atrás do outro. Então, sempre, cada vez aumenta uma unidade e aumenta o número, né? Toda a numeração aumenta, mas aumenta uma unidade. Aí tem a reta numérica lá, né? Tem lá no teu livro, tem aquela reta numérica, que tá lá, 3.451, 3.452, 3.453, 3.454, 3.455 e 3.456. Em uma sequência como essa, escolhido um número, dizemos que o seu sucessor é o número que vem imediatamente depois e que o seu antecessor
é o número que vem imediatamente antes. Por exemplo, o sucessor de 3.453 é 3.454. E o antecessor de 3.453 é 3.452, né? Então, o que vem antes e o que vem depois. Então, isso aqui também era só uma explicação, né? Não tem exercício aqui ainda. Aí tem aquelas árvores lá, né? Explicando lá. Então, agora sim. Agora responda as questões. Qual é o antecessor e o sucessor do número 3.455? O antecessor é 3.454 e o sucessor é 3.456, né? É sem erro, né? Qual é o antecessor e o sucessor do número 2.999? Qual que vem antes e qual vem depois? Então, o antecessor é 2.998 e o sucessor é 3.000, né? 2.999, 3.000. Qual é o antecessor e o sucessor do número 7.000? O antecessor é 699 e o sucessor é 7.001, tá? Então, essa é a resposta, tá? Dá 16 aí. Aí tem o exercício da 17. Complete as retas numéricas com o número que estão faltando. Aí lá na reta numérica tá lá, 1.235. Então, era para você completar lá o que faltava. Qual que estava faltando lá? 1.234. Aí, 1.235 e o depois, 1.236. Então, você teria que completar, né? O antes e o depois. Aí, depois, tá lá na reta, 1.237. Qual que vem depois? Era para você, esse aqui é o que você tinha que completar, né? 1.238. Aí, lá na reta tá 1.239. Aí, você teria que completar com este daqui, ó. 1.240. E assim termina a reta. 1.241. Aí lá tá outra reta numérica lá. 6.018. Então, lá é para você completar. Depois de 6.018, 6.019. Então, é o sucessor, né? Aí tá. Aí lá na reta tá 6.020, 6.021, 6.022. Os dois seguintes é para você completar. Qual que é o sucessor de 6.022? 6.023. E logo, o que vem logo depois? 6.024. Tá? Então, aquilo lá você teve que completar, né? Se você fez assim, então tá certo. Aí termina a reta com 6.025. Aí tem outra reta lá. 8.997, 8.998, 8.999. Aí vem 9.000. Então, é para você completar, né? 9.000. E qual o outro? 9.001. E continua a reta numérica. 9.002, 9.003. Agora é para você completar. O sucessor de 9.003, 9.004. Daí terminou, né? Terminou a reta. Aí tem lá, mãos à obra, na página 94. Há 3.000 unidades de planta popularmente conhecida como coroa de Cristo no Zoológico de Salvador. Aí tá lá a foto, planta coroa de Cristo. Marque um X na forma incorreta de representar esse número. Aí tem lá 3.000. Aí tem lá escrito por extenso 3.000, escrito, né? E tem 3 centenas. Qual que é a incorreta?
A incorreta é 3 centenas, né? Porque não é 3.000, não é 3 centenas. 3.000 é 3 unidades de milhar. Então, a incorreta ali é 3 centenas, porque se fosse 3 centenas, era 300, né? Não era 3.000. Então, a incorreta, você vai riscar lá, que tá errada, é 3 centenas. Aí tá o número 2 lá. Descubra qual é o número. O comprimento aproximado de um coelho em centímetro é representado por 4 dezenas de 6 unidades. Então, o comprimento aproximado de um coelho é 46 centímetros, né? 4 dezenas é 40, 6 unidades é 6. Então, a resposta certa lá é 46 centímetros. O tempo de vida aproximado de um jabuti em anos é representado por 1 centena e 5 dezenas. Então, o tempo de vida aproximado de um jabuti é 150 anos, tá? Porque 1 centena é 100 e 5 dezenas é 50. Então, vai dar 150 anos. Então, essa é a resposta. A altura aproximada da girafa em centímetro é representado por 4 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. Então, a altura aproximada da girafa é 467 centímetros, porque 4 centenas é 400, porque cada 100 é 1 centena, né? Então, 4 centenas é 400. 6 dezenas, 60 e 7 unidades. Então, 467 é a resposta. A massa aproximada de um cavalo em quilograma é representada por 4 centenas e 5 dezenas. Então, a massa aproximada de um cavalo é 450 quilos. 4 centenas, né? 400 e 5 dezenas, 50. Então, 450 quilogramas. Então, essa é a resposta certa. A quantidade aproximada de dentes de um tubarão é representada por 3 unidades de milhar. Então, a quantidade aproximada de dentes de um tubarão é 3.000. 3 unidades de milhar. 1 unidade de milhar é 1.000. Então, 2 unidades de milhar, 2.000. 3 unidades de milhar, 3.000. Então, se os dentes do tubarão é formada por 3 unidades de milhar, então é por 3.000 dentes, né? A massa aproximada de um hipopótamo em quilograma é representado por 1 unidade de milhar e 3 centenas. Então, a massa aproximada de um hipopótamo é 1.300. 1 unidade de milhar é 1.000. E 3 centenas é 300. Se 1 centena é 100, 2 centenas é 200. 3 centenas é 300, então 1.300 é a massa aproximada lá, né, de peso do hipopótamo, né? Ele pesa aproximadamente 1.300 quilos. O aquário de São Paulo apresenta aproximadamente 3.000 animais, de 300 espécies diferentes. Veja alguns dos mamíferos que lá estão e descubra quanto tempo vivem em média cada um deles. Animais mamíferos do aquário. Aí tem a dica e o tempo médio de vida. Aí tem o
o koala, né? Então, a dica lá é 7 unidades de milhar e 3 centenas. Quanto que vai dar? Quantos que deu lá que você fez lá na frente? 7.300 dias, né? 7 unidades, 7.000, né? 7 unidades de milhar, 7.000. E 3 centenas, 300, tá? Para você chegar, ó, que 7 unidades de milhar é 7.000, só você pensar, ó, 1 unidade de milhar, 1.000, 2 unidades de milhar, 2.000, 3 unidades de milhar, 3.000, 4 unidades de milhar, 4.000, 5 unidades de milhar, 5.000, 6 unidades de milhar, 6.000, 7 unidades de milhar, 7.000. E 3 centenas, 300. Então, o tempo médio de vida é 7.300 dias. Aí tá lá o canguru vermelho. 8 unidades de milhar e 3 dezenas. Se 7 unidades de milhar dá 7.000, 8 unidades de milhar dá 8.000. E 3 dezenas é 30, né? Porque uma dezena é 10. 10, 2 dezenas é 20, 3 dezenas é 30. Então, é 8.030 dias. Você vai pôr lá na frente, né? Para você ter colocado lá na frente. Aí tá lá o macaco Columbus. 9 unidades de milhar e 9 centenas. Se 8 unidades de milhar é 8.000, 9 unidades de milhar é 9.000. E 9 centenas, 900, né? Se cada centena é 100, então 9 centenas é 900. Então, deu lá 9.900 dias. O tempo médio de vida do macaco Columbus lá. Então, essas foram a resposta, tá? O primeiro quadrinho lá, 7.300 dias. O segundo, 8.030 dias. E o terceiro, 9.900 dias. Agora, responda as questões de acordo com os dados da tabela. Qual dos mamíferos da tabela vive em média mais tempo? O macaco, né? Olha lá. O macaco vive 9.900 dias. Então, você vai colocar ali, na página 97. O macaco Columbus. Aí na B. E qual deles vive em média menos tempo? O koala, né? O koala vive 7.300, então ele vive menos tempo. Ligue cada número à dica correspondente. Aí tá lá, 700, 48, 60 e 65. Aí vamos lá nas respostas. Faltam 2 unidades para chegar ao número 50. Qual daqueles números falta 2 unidades para chegar ao 50? 48, né? Aí você vai puxar, você vai ligar o 48 lá naquele primeiro lá. Falta 2 unidades para chegar no 50. Faltam 5 unidades para chegar ao número 70. Qual que é que falta 5 números para chegar no 70? É o 65, né? 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, você vai ligar lá o 65 lá onde falta 5 unidades lá para chegar aos 70. Faltam 4 dezenas para chegar em 100. 60, né? Com 40, ele vai chegar em 100. E 40 é 4 dezenas. Então é o 60, né? O 60, você vai ligar ele aqui.
Ele vai ligar ele lá onde falta 4 dezenas para chegar ao número 100. 60 para 100, 40, né? E 40 é 4 dezenas. Faltam 9 centenas para chegar ao número 1000. Aí é o 100, né? 9 centenas, faltam 900, né? Para chegar a 1000. Então, é o 100. Você vai lá, ó, busca o 100 e traz ele lá embaixo, né? O 100, que 900 mais 100 dá 1000. Então, essa é a resposta, tá? Então, você vai ligar o 100 lá nas 9 centenas. Então, é isso hoje. Como ficou assim bastante atividade da aula de história, então a professora vai deixar vocês terminar, fazer a aula de história, né? Tem bastante atividade lá para fazer. Aí, na próxima aula, a prof dá mais exercícios de matemática, tá bom? Então, por hoje é só. Um bom dia, tá? Fiquem com Deus.